Olá, meu amigo. Todos sabemos que os teus porcos comem, comem e comem, mas parecem galinhas esqueléticas em vez de animais de engorda. Algo está muito errado. E não é azar ou má genética. São erros simples, silenciosos e muito caros que muitos cometem todos os dias sem perceber. E estes erros fazem com que a ração vá direta para o lixo e o teu dinheiro desapareça sem sentido. Hoje vou mostrar-te os 15 erros mais comuns que impedem o ganho de peso dos teus porcos. E o melhor de tudo, como evitá-los para que comecem a ganhar peso como deviam. Na verdade, existe um erro que pode levar o teu negócio à falência em apenas 2 meses. Tem muito cuidado. Dar-lhes água suja ou quente. Este é o primeiro erro enorme que eu costumava cometer e nem percebia. Acontece que eu tinha o bebedouro dos porcos ao sol o dia todo, e a água ficava horrivelmente quente. Os porcos chegavam com sede, provavam a água quente e iam-se embora sem beber. Eu achava que eles não tinham sede, mas a verdade era que a água estava tão quente que eles não a queriam. Um porco que não bebe água suficiente não come bem, e se não come bem, não engorda. É assim tão simples. Mas eu não sabia. Além disso, o bebedouro enchia-se de sujidade, terra, folhas e até excrementos de pássaros. E eu só o limpava a cada 3 ou 4 dias. Os porcos bebiam aquela água suja e ficavam doentes do estômago, diarreias que os enfraqueciam e atrasavam o seu crescimento. Quando aquele senhor me explicou isto, eu nem queria acreditar. Mudei o bebedouro para um local com sombra. Comecei a limpá-lo e a mudar a água 2 vezes por dia, e em 2 semanas já vi a diferença. Os porcos beberam mais água, comeram melhor e começaram a engordar mais depressa. Essa simples mudança poupou-me cerca de 1 mês no tempo de engorda, e isso é muito dinheiro em ração poupada. Não os molhar nos dias de muito calor. Os porcos não suam como nós. Eles não têm glândulas sudoríparas. Por isso, quando está muito calor, ficam horrivelmente estressados e param de comer. Eu tinha os meus porcos ali a sofrer na pocilga debaixo do sol, sem perceber que isso me estava a custar dinheiro. Um porco com estresse térmico pode parar de comer por horas ou comer muito pouco. Imagina perder 2 ou 3 quilogramos de ração diária porque o animal está com demasiado calor para comer. Isso vai se somando dia após dia. Quando aprendi que tinha de os molhar com água fresca durante as horas mais quentes do dia, tudo mudou. Pego na mangueira e deito-lhes água por cima, especialmente na cabeça e nas orelhas. Eles deitam-se na lama úmida e ficam ali felizes e frescos. Depois de arrefecerem, vão diretos para o comedouro e comem que nem loucos. Desde que faço isto, os meus porcos ganham peso de forma uniforme o ano todo. Mesmo nos meses mais quentes, quando costumavam estagnar. É uma diferença brutal que não imaginas até experimentares. Dá-lhes concentrado de baixa qualidade para poupar dinheiro. Este é um erro que muitos criadores cometem, pensando que estão a ser espertos ao comprar o concentrado mais barato que encontram. Eu também caí nessa armadilha, pensando que estava a poupar dinheiro, mas a realidade é que me estava a custar mais. Acontece que o concentrado barato está cheio de enchimentos que não nutrem. Cascas, pó e porcaria que o porco come, mas que não fornece nutrientes. Assim, o porco come e come, mas não engorda porque não está a receber as proteínas e vitaminas de que necessita. Uma vez comprei um concentrado super barato de uma marca que não conhecia, e os meus porcos demoraram mais 2 meses a atingir o peso. Calculei mais tarde, e aquele concentrado barato acabou por sair muito caro, porque gastei mais 2 meses em ração, mais 2 meses do meu tempo, mais 2 meses de água e espaço. Quando voltei ao concentrado de boa qualidade, embora custasse mais por quilo, os meus porcos atingiram o peso em 5 meses em vez de 7. A poupança total foi enorme, por isso não te deixes enganar por preços baixos. Às vezes o barato sai caro. Alimentá-los apenas 1 vez por dia.
Eu costumava deitar toda a ração de uma vez pela manhã, pensando que estava a poupar tempo. Os porcos corriam para o comedouro, comiam que nem loucos até ficarem cheios e depois deitavam-se a dormir o resto do dia. Mas acontece que isso não é bom, porque o porco come demais de uma só vez e depois passa muitas horas sem comer. O metabolismo não funciona bem assim. O ideal é alimentá-los 2 ou 3 vezes por dia em porções menores. Dessa forma, mantens o sistema digestivo a funcionar o dia todo. Eles absorvem melhor os nutrientes e ganham peso de forma mais uniforme. Quando mudei para alimentá-los 3 vezes por dia em porções menores, notei que os meus porcos estavam mais ativos. Não tinham aquela barriga inchada horrível depois de comer e o crescimento melhorou significativamente. Leva-me mais tempo, sim, mas vale totalmente a pena, porque eles atingem o peso mais depressa, e é isso que importa. Não os desparasitar regularmente. Este é um erro silencioso que te está a roubar dinheiro sem que percebas. Os parasitas internos, como as lombrigas, comem uma parte da ração que dás aos teus porcos. É como se estivesses a alimentar bichos em vez de alimentar o porco. Um porco cheio de lombrigas pode comer perfeitamente bem, mas não engorda, porque os parasitas estão a roubar os nutrientes. Eu costumava desparasitar apenas quando via que um porco estava muito magro ou tinha sintomas óbvios. Mas quando comecei a desparasitar todos os meus porcos, a cada 2 meses de forma preventiva, vi uma diferença impressionante. Começaram a engordar mais depressa com a mesma quantidade de ração. É como se o concentrado rendesse subitamente mais. A verdade é que eu estava a desperdiçar cerca de 20% da ração a alimentar parasitas. Agora toda essa ração vai direta para o porco, e isso nota-se no crescimento. Um desparasitante custa uns poucos euros, mas pode poupar-te centenas em ração desperdiçada. Manter porcos de tamanhos diferentes juntos. Eu costumava colocar todos os meus porcos numa única baia, independentemente do tamanho. Tinha leitões pequenos com porcos maiores e não percebia por que razão os pequenos ficavam sempre magros. O motivo é simples. Na hora da alimentação, os grandes dominam. Eles comem a melhor parte da ração e deixam os restos para os pequenos. Os leitões pequenos não conseguem competir, por isso comem mal e crescem devagar. Quando separei os porcos por tamanho, tudo mudou. Os pequenos agora comem tranquilamente, sem que ninguém os incomode, e ganham peso ao mesmo ritmo que os grandes. Além disso, é mais fácil controlar quanto cada grupo come e ajustar as rações de acordo com a idade. Esta simples mudança fez com que todos os meus porcos atingissem o peso de forma uniforme, em vez de ter uns prontos e outros magros, que demoravam meses extra. Não lhes dar fibra suficiente. Todos pensam que os porcos só precisam de concentrado e proteína para engordar, mas acontece que também precisam de fibra para que os intestinos funcionem bem. Eu costumava dar-lhes apenas concentrado puro, e os meus porcos tinham problemas digestivos, obstipação e pareciam desconfortáveis. Quando comecei a dar-lhes erva, folhas de bananeira, cascas de fruta e vegetais como suplemento, tudo melhorou. A fibra mantém os intestinos a funcionar bem, para que absorvam melhor os nutrientes do concentrado e não tenham problemas de digestão. Os meus porcos agora defecam regularmente, parecem mais confortáveis e crescem melhor. A fibra também os mantém entretidos, porque leva tempo a mastigar, e isso evita que fiquem aborrecidos e comecem a morder as orelhas ou caudas uns dos outros. Não precisas de dar muita fibra. Um pouco por dia é suficiente, mas faz uma diferença notável. Manter as pocilgas sujas e cheias de lama. Eu achava que os porcos gostavam de estar na lama e na sujidade. É a natureza deles, dizia eu. Mas acontece que uma pocilga muito suja é um terreno fértil para doenças, parasitas, fungos e bactérias que adoecem constantemente os porcos. Um porco doente não come bem e não ganha peso. É lógica pura, mas eu não a aplicava.
Quando comecei a limpar as pocilgas com mais frequência e a manter as áreas de dormir secas e limpas, os meus porcos pararam de ficar tão doentes. Antes, todos os meses, tinha algum porco com diarreia ou tosse ou problemas de pele. Agora quase nunca ficam doentes. E isso significa menos despesas com medicamentos e menos dias perdidos de crescimento. Os porcos precisam de um pouco de lama para se rebolarem e refrescarem, mas deve ser lama limpa, não uma baia cheia de estrume antigo. Tens de encontrar o equilíbrio entre deixá-los ser porcos e manter condições mínimas de higiene. Comprar leitões baratos com má genética. Este foi um dos meus erros mais caros no início. Comprei os leitões mais baratos que consegui encontrar, sem perguntar de onde vinham ou quem eram os pais. Pensei que todos os porcos eram iguais e que era apenas uma questão de os alimentar bem. Mas caraças, como eu estava enganado. Existem porcos que estão geneticamente programados para engordar rápido e de forma eficiente, convertendo bem a ração em carne. E existem porcos comuns que, por mais ração que lhes dês, crescem devagar. Tive leitões que demoraram 8 meses a atingir o peso, enquanto outros criadores com bons leitões os tinham prontos em 5 meses. Quando comecei a comprar leitões com boa genética, embora custassem o dobro, vi que valia cada cêntimo. Esses leitões cresceram muito depressa, converteram maravilhosamente a ração e atingiram um peso em tempo recorde. No final, saiu muito mais barato pagar mais por um bom leitão do que poupar na compra e depois gastar o triplo em ração durante os meses extra. Estressá-los ao mudá-los de sítio ou assustá-los muito. Os porcos são animais nervosos que se estressam facilmente e, quando ficam estressados, param de comer ou comem menos. Eu costumava mudar os porcos de baia todas as semanas, correndo atrás deles com paus para os conduzir. Gritava, assustava-os sem querer e depois notava que eles não comiam bem durante 2 ou 3 dias. Um porco estressado pode perder peso em vez de ganhar. Toda aquela ração que já lhes deste é desperdiçada. Aprendi que tens de lidar com os porcos com calma, mudá-los o menos possível, não gritar com eles nem bater-lhes, e tratá-los tranquilamente para que não se assustem. Quando mudei a minha forma de lidar com eles, notei que comiam melhor de forma consistente. Deixou de haver aquelas quebras de 2 ou 3 dias em que mal tocavam na ração porque estavam estressados. O crescimento tornou-se mais constante e previsível. Não verificar se todos estão a comer. Numa baia com vários porcos, há sempre 1 ou 2 que são mais tímidos ou fracos e não conseguem comer bem porque os outros os empurram. Eu costumava deitar a ração e ir-me embora sem ficar a observar. Assumia que todos estavam a comer, mas não era assim. Havia porcos que mal conseguiam comer um pouco porque os outros os dominavam. Esses porcos ficavam magros enquanto os outros engordavam. Quando comecei a ficar para observar a hora da alimentação, percebi este problema. Agora certifico-me de que todos têm acesso ao comedouro. Às vezes tenho de separar os mais agressivos ou colocar comedouros adicionais para que todos comam tranquilamente. Desde que faço isto, todos os meus porcos ganham peso de forma uniforme e não tenho aqueles atrasados que demoram meses extra a ficar prontos. Dar-lhes ração com bolor ou velha. Este erro é mais comum do que pensas. Às vezes compras um saco de concentrado e usas aos poucos. O saco fica ali, guardado no armazém, a apanhar umidade. Ganha bolor e tu nem notas. Essa ração com bolor tem toxinas que adoecem os porcos e fazem com que eles rejeitem a comida. Também perdem o valor nutricional com o tempo. Aprendi a comprar apenas a ração que vou usar em 2 ou 3 semanas no máximo. Guardo-a num local seco e ventilado. Verifico se não cheira estranho ou se tem manchas de umidade. Se vejo algo suspeito, deito fora. Embora doa perder esse dinheiro, é pior dar aos porcos e fazer com que fiquem doentes ou não ganhem peso. Ração fresca e de boa qualidade nota-se no crescimento dos animais. Não vale a pena poupar uns trocos comprando ração velha
ou guardando-a mal. Não lhes dar espaço suficiente. Eu costumava pensar que quanto mais porcos colocasse numa baia, mais dinheiro ganharia. Mas a realidade é o oposto. Uma baia superlotada causa estresse, lutas e competição pela comida e pela água. Os porcos não descansam bem porque estão todos apertados. Esse estresse faz com que cresçam mais devagar. Além disso, em espaços pequenos, a sujidade acumula-se mais depressa e há mais doenças. Quando dei mais espaço a cada porco, notei que estavam mais calmos, comiam melhor, deitavam-se a descansar confortavelmente e cresciam mais depressa. A regra geral é que cada porco precisa de cerca de 2 metros quadrados de espaço mínimo. Se lhes deres mais, ainda melhor. Tens de construir pocilgas maiores, sim, mas vale a pena porque os porcos atingem o peso mais depressa e, no final, ganhas mais dinheiro em menos tempo. Não pesar os porcos regularmente. Eu criava porcos a olho. Dizia, este já está pronto, quando o via grande, mas muitas vezes enganava-me. Às vezes vendia-os cedo demais, perdendo quilos de lucro, ou mantinha-os por demasiado tempo, desperdiçando ração desnecessária. Quando comprei uma balança e comecei a pesar os meus porcos a cada 2 semanas, tudo mudou. Conseguia saber exatamente quanto peso estavam a ganhar. Se algo estivesse errado, detetava-o rapidamente porque via que não estavam a ganhar o esperado e podia corrigir. Também sabia exatamente quando estavam no peso ideal de venda, sem adivinhar. Uma balança custa cerca de $200, mas paga-se muito rapidamente porque deixas de desperdiçar ração ou de vender cedo demais. Além disso, podes calcular a conversão alimentar. Quantos quilos de ração precisas para que eles ganhem 1 quilo de peso? Isso diz-te se estás a trabalhar de forma eficiente ou se algo está errado. Não manter registros de despesas e lucros. Este último erro é o que a maioria dos criadores comete, e é muito grave. A maioria cria porcos sem anotar nada. Compram ração sem saber quanto gastaram no mês passado. Vendem porcos sem calcular se ganharam ou perderam dinheiro. Eu era igual. Criava porcos por criar, sem números claros. Um dia sentei-me a fazer a contabilidade devidamente e percebi que alguns lotes me estavam a dar lucro e outros estavam a fazer-me perder dinheiro sem eu saber. Quando comecei a anotar tudo religiosamente, quanto gastei em cada leitão, quanta ração cada porco consumiu, despesas com medicamentos, por quanto o vendi, tudo registrado. Consegui ver claramente o que estava a funcionar e o que não estava. Descobri que certos fornecedores de leitões me vendiam animais que não me serviam, que em certos meses gastava mais por um motivo ou outro, e que alguns porcos estavam, na verdade, a fazer-me perder dinheiro. Com essa informação, pude tomar decisões inteligentes, em vez de trabalhar às cegas. Agora sei exatamente quanto ganho com cada porco e posso fazer ajustes para melhorar. Manter registros simples num caderno mudou completamente o meu negócio. Deixa-me dizer-te que quando corrigi estes 15 erros, o meu negócio de porcos deu uma volta completa. Antes demorava 7 ou 8 meses para ter um porco pronto para venda e gastava cerca de 400 quilogramas de ração por porco. Agora tenho-os prontos em 5 meses com 300 quilogramas de ração. Estamos a falar de poupar 2 ou 3 meses de tempo e 100 quilogramas de ração por cada porco. Se a ração custar cerca de 30 cêntimos o quilo, são $30 poupados por porco apenas em ração. Multiplicado pelos 20 porcos que tenho em média, são $600 de poupança em cada ciclo. Além disso, ao terminar mais depressa, posso fazer mais ciclos por ano. Antes fazia um ciclo de 7 meses, por isso só tinha tempo para 1 ou no máximo 2 ciclos completos por ano. Agora, com ciclos de 5 meses, posso fazer 2 ciclos completos com tempo de sobra. Isso significa mais porcos vendidos, mais lucros totais, o mesmo espaço e quase o mesmo trabalho, mas o dobro da produção. A diferença entre perder dinheiro e ganhar dinheiro a criar porcos
está nestes detalhes que parecem parvos, mas que se somam. Cada erro que cometes custa-te dias ou semanas no crescimento dos teus porcos. E isso traduz-se diretamente em ração desperdiçada e dinheiro perdido. Aprendi tudo isto da maneira mais difícil, ao longo de anos a pagar por erros caros. Gostava que alguém me tivesse dito tudo isto quando comecei. Ter-me-ia poupado milhares de dólares e muitas dores de cabeça. É por isso que partilho isto contigo, para que não cometas os mesmos erros que eu. Começa por corrigir nem que seja 3 ou 4 destes erros. Não tens de fazer tudo de uma vez. Começa pelos que parecem mais fáceis ou mais urgentes. No teu caso, talvez seja a água suja, ou talvez seja não desparasitar, ou talvez seja comprar leitões baratos. Identifica quais os erros que estás a cometer agora mesmo e corrige-os um por um. Verás resultados em semanas. Os teus porcos vão começar a engordar mais depressa. Vais poupar ração. Vais ter menos problemas de saúde. Tudo vai fluir melhor. Depois disso, continuas a corrigir mais erros até os teres todos sob controlo. E é aí que o teu negócio de porcos se torna verdadeiramente lucrativo. É aí que, em vez de trabalhares com prejuízo ou apenas para pagar as contas, começas a ter lucros reais que justificam todo o teu esforço e investimento. De qualquer forma, agradeço-te muito por teres chegado até aqui e lembra-te que o sucesso é para quem persevera. Se este guia sobre erros de engorda transformou a tua visão sobre a suinicultura, não te esqueças de subscrever e pôr um gosto no nosso canal. Estamos a revelar segredos e técnicas que muitos preferem manter escondidos. Cultiva o teu conhecimento e garante o futuro da tua exploração. O próximo tesouro de informação abrir-se-á muito em breve.